Oi, alunos, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho de língua portuguesa. Pega o seu livro, abra lá na página 30 e 31. A gente já tem conferido, algumas atividades, a gente tem enviado para vocês quais páginas vocês devem ir fazendo em casa por semana. E agora a gente já está corrigindo um pouco, né? Enquanto a gente não pode estar junto presencialmente, a gente vai pelo menos mantendo contato, conferindo algumas coisas para estudando junto. Então vamos lá. Na página 30, gente, do livro de português, o assunto que tem aqui é encontro vocálico. Primeira coisa que uma pessoa tem que saber quando conhece o idioma é o quê? O alfabeto. O alfabeto é dividido em vogais e consoantes. Quando a gente lembra disso, a gente entende que é a base, do estudo da língua, e a gente começa a observar as palavras. Quando eu falo em encontro vocálico, você já percebe que as vogais se encontram. E no caso aqui, a gente vai falar delas se encontrarem na mesma sílaba, tá? Então não se esqueça, vogais A, E, I, O, U, 5 letrinhas. E o resto do alfabeto são as consoantes. Então aqui eu tenho gramática, que é a parte da língua portuguesa que a gente treina nesses exercícios. Número 1, leia. Você sabe muita coisa, borboleta sabe mais. Andar de perna para cima, você nunca foi capaz. Isso é uma trova, então vale a gente lembrar que a gente estuda vários tipos de texto, então esse é mais um que a gente está comentando. A trova é uma composição poética de 4 versos, então cada linha de um poema é um verso. E pode ser chamado também de quadrinha. Então isso aí é só uma observação sobre o tipo de texto que a gente está usando como exemplo, mas o que a atividade está pedindo aqui é para a gente observar dessas palavrinhas que tem no texto, quais que tem 2 vogais juntas. Então, por exemplo, quando eu falo, você sabe muita coisa. Muita, não tem o U e o I que estão juntos? Então, você vai lá na linha que está escrito ali embaixo, copia as palavras e coloca a palavra muita, porque o U e o I se encontraram. Quando eu falo coisa, o O e o I também se encontraram. Então, na primeira linha ali, primeiro verso, já tem 2 palavrinhas. Borboleta sabe mais. A palavra mais tem o A e tem o I. Então, você copia também. Andar de perna para cima, nenhuma palavra nessa frase serve como exemplo. Você nunca foi capaz. A palavra foi tem o O e o I. Então, aqui são vogais se encontrando. É um encontro vocálico. Agora, o encontro vocálico ele pode ser de 2 vogais na mesma sílaba ou mais, pode ter 3, por exemplo, uma palavra maior. E aí tem um quadrinho no exercício 2 que tem algumas palavras já separadas em sílabas. Moita, Uruguai, ruído, leite, iguais, cadeado. Você lê com atenção essas palavras e depois vem uma tabela dizendo pra gente que tem 3 tipos de encontro vocálico. Isso já pode ir estudando. Ditongo. Di tem a ver com 2 sílabas, 2 vogais na mesma sílaba. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, a palavra moita, não tem o O e o I, são 2 vogais? São na mesma sílaba, então elas formam um ditongo. Aí eu pego essa palavrinha que está dentro do quadrinho e copio na tabelinha lá. Onde está escrito ditongo, no primeiro quadrinho eu ponho moita. Só que depois tem o nome de um país aí, que é vizinho nosso aqui, o Uruguai, que no Guai tem o U, o A e o I. São 3 vogais, não são? Então daí não é ditongo mais, daí é tritongo. Tri tem a ver com 3. Então você põe na outra tabelinha aqui do meio. Uruguai. Você escreve o nome do país. Depois tem a palavra ruído. Se eu escrever essa palavra inteira de uma vez, você vai falar assim, encontrou ali o U e o I. É o encontro vocálico? Sim. Mas quando eu separo as sílabas, o I não fica separado do U. Quando acontece uma separação, um espaço ali, é porque aconteceu um hiato. Então, o hiato é um espaço que fica ali. Então, você tem que colocar na terceira parte da tabela, onde está escrito hiato. Aí você coloca ruído. Agora, leite. O lei tem o E e o I juntinho. Então, 2 vogais na mesma sílaba. Você põe embaixo da palavra moita. É um ditongo. Depois tem a palavra iguais. O guais tem o U, o A e o I. São 3 vogais na mesma sílaba.
Então é embaixo do Uruguai que você vai colocar, é tritongo. E cadeado, daí você vai falar o E e o A, são duas vogais, aconteceu um encontro. Sim, mas quando eu separo as sílabas, o E vai separar do A. Então já é um hiato. Daí você põe embaixo da palavra ruído. Então essa é a página 30. Na 31, é escrito ortografia, que é uma outra parte da língua portuguesa que estuda sobre a escrita das palavras, para a gente tirar dúvidas sobre a escrita. Aqui está falando para a gente dividir as palavras em sílabas, né? Divisão silábica em encontros vocálicos. Tem um pedacinho, né? Tá escrito aqui que é um trecho de um conto que tem no livro aqui atrás, que é A Esperteza do Tatu. O trecho ele é só um pedaço da história. Só que nesse pedacinho, para dar exemplo pra gente, o que eles fizeram? Destacaram algumas palavras no texto. Colocaram em negrito. No computador é assim que a gente olha lá, né? O tipo de letra. É negrito, tá bem pretinho. Essas palavras que estão destacadas no texto são as que a gente vai usar como exemplo para atividade. Então tá pedindo ali, faça a divisão silábica das palavras destacadas no texto. Dica que eu vou dar para você. Eu acho que, pela quantidade de palavras que tem no texto, para a gente separar a sílaba, no livro o espaço é pequeno. Principalmente tem aluno que tem a letra grande. Eu oriento você pegar o seu caderno de português, porque isso é matéria, é um estudo, a gente faria isso na sala de aula também. Você coloca lá, página 31 do livro, exercício número 1. Aí você coloca as palavras que estão no texto e separa em sílabas. Só que aqui está dividido em ditongos e hiatos. Então, por exemplo, argumentou. O tou tem o O e o U junto. Ah, então é ditongo, que são duas vogais na mesma sílaba. Então eu coloco lá ditongos e coloco as palavras que tiverem duas vogais juntas. Então, por exemplo, eu tenho ali razão, que tem o A e o O junto. Primeiro, questão, ouviu, dois, depois e decidiu. Nessas palavras acontece o ditongo, que são duas vogais ficarem juntas na mesma sílaba. Na hora que você separa, você percebe. Agora, hiato é quando elas se separam, quando eu separo a sílaba. Então eu tenho juiz, separo o U do I, né? Juiz. Aconteceu um hiato. Então já tem que separar. Contrarias. O I também separou do A. Então você tem que colocar o que é ditongo e o que é hiato. Põe no caderno que é melhor para você treinar com espaço. A atividade número 2 seria para você fazer com um colega. Mas como a gente não dá, né, em sala de aula, não dá para fazer com um colega, a gente faz com alguém que tem um tempinho em casa. Pode ser pai, a mãe, uma pessoa que tem um tempinho para sentar do seu lado e treinar um pouquinho. Aqui tem 4 situações que eles estão pedindo para a gente treinar, colocar exemplos. Então, letra A, 2 nomes de objeto com ditongo. Então, se eu falo para você, por exemplo, você olha na cozinha da sua casa e fala assim, lá tem o fogão. O A e o O do ão ficam juntos. A condição de ditongo? Sim. Se eu falo para você assim, chuveiro, tem lá no banheiro. Aí você fala, o E e o I ficaram juntos, então é ditongo. Depois está pedindo 2 nomes de fruta que tenha ditongo. Mamão, tem o ão. Ameixa, daí tem o ei, né? O E e o I. Depois na letra C está pedindo nomes de homem com hiato. Daí tem que separar, né? Na hora que separa as sílabas. Por exemplo, Rafael. No Fael tem o A e tem o E, que são duas vogais. É um encontro? É. Só que quando eu separo a sílaba, fica o A para cá e o E para lá. Então isso é um hiato. Se eu falo para você, Luiz, eu também tenho duas vogais que na escrita do nome fica uma do ladinho da outra. Mas que quando eu separo em sílabas, o U não fica junto do I. Então é hiato. E na letra D, 2 nomes de mulher que aconteça isso. Então, por exemplo, Manu, lá. Esse fica sozinho, não fica junto com o nu de Manu. Então, é um hiato. Se eu falo para você, Luana, esse an é o A com som nasal, que é saindo pelo nariz. Então, Lu tem o U. An é o A, só que se separa na hora que separa as sílabas. Então, aconteceu um hiato. Esses são uns exemplos que eu tô te dando e você pega o seu caderno e coloca lá.
exemplos de ditongos, tritongos e hiatos. Faça uma lista de cada tipo de palavras e vá treinando. Quando você faz isso, você cria tipo um banco de palavras dentro da sua memória. A pessoa que lê bastante, que treina bastante as atividades, ela vai ter isso na hora que ela precisa fazer uma prova, fazer um texto, ela vai ter bastante palavras na memória que ela vai conseguir escrever, ela vai lembrar como se escreve. Agora, a pessoa que não treina, que lê pouco, ela não vai ter esse arquivo guardado dentro da cabeça. Então, seja esperto e vá guardando já bastante palavras aí. E o nosso cérebro tem bastante capacidade. Agora, para fechar aqui a página 31, as palavras também com ortografia, atividade com ortografia, muito tranquilinho. É um exercício onde você tem que colocar ou um R nas palavras ou dois. Não se esqueça, não existe na língua portuguesa palavra nenhuma que comece com dois R's ou termine com dois R's. Não tem. Agora, o R, quando ele está no começo da palavra, como o exemplo que eu falei lá, Rafael. Esse Ra é um R só, que está no começo da palavra, ele já é forte. Se eu falo para você Roberto, se eu falo para você Ricardo, isso daí é um R que já é forte no começo. Se eu falo para você recado, se eu falo rua, se eu falo essas palavras, é um R só. Ra, re, ri, ro, ru. Se a palavra tiver que ser completa no meio, aí você já tem que tomar cuidado. Se tiver entre duas vogais, aquele R ali vai ficar fraquinho. Ele não vai ficar ra, ele vai ficar ra, rareriroru. Por exemplo, carinho. É um R só, porque fica entre o A e o I, carinho. Se eu colocar dois, vira carrinho. Aí já é outra coisa. Que daí os dois R's forçaram o som, daí ficou um R mais forte. Entendeu? Então, um R só. Quando ele tá entre duas vogais, ele fica fraquinho. Ra, re, ri, ro, ru. Para forçar e virar ra, re, ri, ro, ru, preciso colocar dois. Agora, se tiver uma vogal e uma consoante, daí o R já fica forte. Então, aqui, por exemplo, a primeira palavra que eles estão pedindo para a gente completar é caroço. Perceba, ó, eu falei fraquinho. Caro-roço. Tá entre o A e o O, duas vogais. Então, ele é suave. É um R só que você vai colocar. Agora, embaixo tem a palavra guitarra. Tem um A em cada sílaba antes e depois aqui, né? Aí, o que acontece? Se eu colocar um R só, ele não fica suave? Guitarra. Ninguém toca guitarra. Aí você vai colocar o quê? Dois R's, que é para reforçar o som. Guitarra. Depois eu tenho a palavra floresta. Tem o O e tem o E. Estou falando res, é porque tá suave. É um R só. Floresta. Se eu estou falando arara, estou falando suave. É um R só. Se eu colocar dois, vai ficar arrarra. Não tem animal que você nota. Se eu olho a primeira palavrinha ali, da terceira coluna, né, que está escrito resultado, aí são aquelas palavrinhas que eu falei que começa já com R, daí é um R só, é suficiente, ele já é forte. Resultado, um R só. Agora, se eu tô vendo a palavra arroz, tem o A e tem o O, são duas vogais. O combinado é, se eu colocar um R só, fica fraco, fica arroz. Ninguém come arroz, a gente come arroz. Então eu preciso pôr dois R's para o som ficar mais forte. E na última fileirinha, tem a palavra barriga. Tem o A e tem o I. Eu tenho que completar no meio. Então, para e pensa. Se eu colocar um R só, eu disse que fica fraco. Bariga. Conhece o seu Bariga lá da Turma do Chaves? Não, não é Bariga o nome dele. Barriga, com dois R's. Então, tem que forçar o som. E, por último, tem a palavra respeito. Que todo mundo gosta, né? É a palavra que já começa com R. Então, não precisa pôr dois nunca. Você não precisa nem ter dúvida nesse caso. No começo e no fim da palavra. É um R só porque já é forte. Tá joia? Então hoje a atividade foi bem tranquila de português. Você pode pegar o seu caderno e continuar o treino dessas palavras. Coloca lá, encontro vocálico, o que é. Quando a gente escreve, a gente memoriza melhor. É o encontro de duas vogais ou mais na mesma sílaba. Quais os tipos que existem? Ditongo, são duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, são três vogais na mesma sílaba. O que é um hiato? Hiato é quando duas vogais estão na mesma palavra, mas ao separar as sílabas delas, elas se separam, as vogais. Agora, na outra página, você treinou também questão de tom, tritom e os dois R's ou um R só. Pode pedir para alguém que tiver um tempinho aí, dar um ditado para você de palavras misturadas com R ou com dois, e você pode treinar. E quem treina mais fica esperto.
Então, fiquem com Deus, um beijão da professora que está com saudade de vocês, mas que por enquanto a gente tem que continuar aguardando, né? Então, fique com Deus, gente. Tchau, tchau.